Boa noite, sejam bem-vindos ao segundo dia da 13ª edição da CEVET. Eu sou a Luíse, sou estudante de veterinária e eu sou coordenadora do módulo VET Além da Clínica. E hoje eu tenho a honra aqui de receber o policial militar Edson Cândido Ismael Júnior no nosso evento para ministrar a palestra Treinamento de Cães de Serviço. O Edson é sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, ele trabalha no batalhão de policiamento com cães da Polícia Militar do Distrito Federal, o BP Cães, é chefe da equipe de treinamentos do BP Cães, com especialização no combate ao tráfico de drogas, ações antiterrorismo e cães de defesa. Ele também é graduado em tecnologia em logística pela Universidade Anhanguera, possui pós-graduação lato sensu Ensino Tecnia Policial pelo Programa de Educação Policial Continuada, é instrutor do curso de formação de cães detectores de substâncias no BP Cães, da Polícia Militar do Distrito Federal, e atualmente é responsável pelo Centro de Treinamento Canis Perfectus Adestramento. Então, antes de começar a palestra, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, a Estopat, a Labcare, a Exotic Life, a Ouro Fino e a Scan, e dar alguns recados para vocês. Então, o formulário de presença vai ser liberado pelo chat do YouTube ao final da palestra. Então, fiquem atentos, pois só receberá certificado quem se inscreveu na plataforma do SIGA e confirmar a presença no formulário. Também não está sendo necessário anexar o print de inscrição, porque o sistema do SIGA não está funcionando hoje. Também estamos vendendo as camisetas da CEVET, e quem tiver interesse, elas custam R$ 35,00 e as outras informações estão lá no Instagram da CEVET, @CEVETUNB. E também ao final da palestra abriremos espaço para o palestrante responder algumas perguntas, então podem enviar no chat com a indicação hashtag pergunta, que iremos anotar e ao final da palestra mostrar para o palestrante. Também lembramos que o concurso de desenho ainda está aberto e o edital está no Instagram da CEVET. E o prêmio é um estetoscópio. Então, vão lá dar uma olhada e talvez participar, né? Esperamos que essa palestra seja um momento muito proveitoso para todos vocês que estão nos assistindo. E eu vou dar agora espaço para o Edson falar. Uma boa noite. Edson, tá dando microfone, acho que você tem que desligar o microfone do seu celular. Tá desligado. Vou mexer de novo. Boa noite. Agora tá tudo dando certo. Então, é uma honra poder estar aqui participando dessa semana da CEVET, poder estar falando do meu trabalho na Polícia Militar e da minha paixão do trabalho com os cães, né? Então, já fez minha apresentação, eu trabalho na Polícia Militar, aqui do Distrito Federal, e vou falar para vocês um pouquinho desse meu trabalho. Passou o slide, Joyce? Não, tá passando não. Você tem que clicar em compartilhar. Ela tá passando. Iniciar a transmissão. Olhada. Vou interromper e compartilhar novamente. Ok. Vamos lá. E agora? Não vai passar, tá do mesmo jeito que estava antes. O senhor clicou na parte de iniciar a apresentação? Na minha tela aparece já iniciado aqui, já está a tela cheia.
Gente, espera um pouco, a gente vai resolver esse problema técnico e a gente já volta. Não encerra a transmissão, tá bom, Joyce? Agora sim. Então vamos lá. Me ouvem? Então, para falar do treinamento dos cães da Polícia Militar, né? Eu. Que beleza. Então, eu vou começar com um histórico. Vou falar do início da utilização dos cães como de forma funcional, né? Então, por que a gente estuda a história da utilização dos cães, né? Porque na hora que fazemos essa volta ao passado, a gente percebe que desde que o homem começou a viver em sociedade, vieram algumas dificuldades e os cães, desde que passaram a nos acompanhar nessa jornada, eles começaram a ser parte da solução desses problemas. Então, eu vou passar aqui de uma forma bem breve sobre esse período histórico, né? Então, desde a antiguidade, né, você tem registros de utilização e do emprego de cães por vários povos, né? Os egípcios, gregos, persas, enfim, eslavos, bretões, romanos. As fontes não são muito confiáveis e normalmente nós utilizamos as artes, né, desse período que retrataram esse início dessa caminhada, né? Então, você tem já nessa era clássica ainda, mesmo antes da escrita, essas representações gráficas, né, já do cão nesse convívio, e aí em situações que nos remetem à sua utilização, principalmente relacionadas à proteção, né? Então, à medida que a gente avança na história, a gente tem, né, já chegando num período mais próximo dos nossos dias, principalmente pelo exército romano e já o persa já organizado, a utilização desses cães, inclusive como instrumentos de guerra, né? E apesar de não ser um fim digno, mas foi assim que se iniciou essa relação, né? Então, inclusive dentro das arenas, né, no período dos gladiadores ali no Império Romano, alguns cães, como o exemplo dessa imagem ilustrativa, o Mastiff napolitano, era um cão que era utilizado também junto com outros animais nessas arenas, né, do Império Romano. A gente andando um pouco mais à frente, né, na Idade Média, já depois da queda do Império Romano do Ocidente, a gente teve que vários desses cães que eram utilizados como cães de guerra do Império Romano, eles foram meio que abandonados, né? E aí alguns povos, alguns feudos
reuniram esses cães e começaram a utilizar eles também na proteção dos seus feudos, né? Então, essa outra imagem que eu mostrei aqui na sequência é uma ilustração desse período, dessa época feudal, e a utilização dos cães oriundos dessa força de guerra do Império Romano, tá? Então, a gente evoluindo, né, nessa linha histórica, já a partir do século XIX, a utilização dos cães pelas forças policiais. A gente tem esse primeiro registro lá na Bélgica, em 1859, né? Tem também no Império Alemão a primeira escola militar voltada para treinamento de cães, né? Então, a gente tem lá em Berlim, né, de 84, em 85, o primeiro manual, né, que compila técnicas de treinamento para a utilização desses cães para fins militares, para fins de guerra. No final ali dos anos 1800, né, começo de 1900, tem o desenvolvimento, né, pelo capitão Max von Stepanitz, da Alemanha, do pastor alemão, uma raça, a gente vai falar bastante dela, falando de cães policiais, né, e cães funcionais de uma forma como um todo. Então, o pastor alemão, por suas qualidades, né, foi selecionado para isso, para ser um cão funcional, né? A sua inteligência se destaca, a lealdade e a sua coragem, entre outros atributos, né? Então a gente tem a seleção desses cães dando início à raça do pastor alemão, né? E tá aí o alemão Max von Stepanitz que selecionou essa raça e fez essa seleção artificial para que a gente chegasse ao pastor alemão hoje em dia. Ainda falando, né, sobre, já avançando mais, já chegando no primeiro conflito, na Grande Guerra, né, na Primeira Guerra Mundial. O emprego dos cães na Primeira Guerra Mundial foi bem amplo, né, para várias funções. Então, a gente falar, né, de Primeira Guerra Mundial, guerra de trincheiras, onde os exércitos ficavam, né, entrincheirados, e entre as linhas inimigas tinha a chamada terra de ninguém, e acabou que o uso, né, o emprego dos cães nesse conflito se destacou, né, e a gente tem alguns pontos importantes, né? Então, eles foram utilizados para resgate, né? Eles levavam o equipamento para que os feridos pudessem medicamentos e pudessem conseguir algum suspiro, algum pouco de alento ali, né? E alguns cães conseguiam, inclusive, resgatar algum desses soldados que estavam feridos nesse entre trincheiras, nessa terra de ninguém, né? Então a gente vai, nessas imagens agora, já tem o centro de treinamento do exército francês, né, próximo ao fronte de batalha. Então dá para se ver por essa foto aí o tamanho desse centro de treinamento, né? E partindo daí a gente fala de como eles eram empregados também. Então, como instrumentos, como meios de transportar suprimentos e até artilharia. Então, a Bélgica, essa foto é do exército belga, ela colocava essa artilharia móvel e os cães transportavam e eles poderiam utilizar essa artilharia sem ter que desatrelar o cão desse meio de transporte, né? Então, era uma artilharia rápida para aquele momento, né? Então, uma outra utilização eram os cães mensageiros entre uma trincheira e outra. Então, eles levavam as mensagens, né, de uma forma mais segura, porque o seu tamanho reduzido dificultava que o inimigo o acertasse. Então, a sua utilização era tão necessária que se adaptou às máscaras, né, principalmente pela questão do gás mostarda, que era muito utilizado. Então, para que eles não viessem a sofrer com a utilização desse gás, fizeram a adaptação da máscara para que eles pudessem sobreviver nesse fronte de batalha. Uma outra utilização é que nessa guerra de trincheiras, os soldados ficavam lá
faziam as necessidades dentro da trincheira, porque não podia sair, não corriam risco de ser atingidos. Os corpos de muitos deles ficavam apodrecendo dentro da trincheira, e isso começou a ter um acúmulo de ratos, uma infestação. E aí os cães eram utilizados também para caçar esses ratos e diminuir essa transmissão de doença por conta desses roedores. Então, eles também foram utilizados na Primeira Guerra Mundial para essa finalidade. Nos Alpes, essa imagem é dos Alpes suíços, eles também, assim como em outros pontos do mundo, para transporte, né, para puxar os trenós, para transporte de artilharia. Inclusive tem a citação na Primeira Guerra Mundial de um pico que era muito íngreme e que os homens não conseguiam avançar por aquele pico, e os cães subiram e conseguiram puxar não só os materiais, mas também como soldados, para poder transpor o obstáculo e poder se abrigar em um local mais seguro. Já avançando, né? Então, para a Segunda Guerra Mundial, no começo do conflito da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha disparou com relação à utilização dos cães. Ela manteve, num período entre guerras, né, as suas escolas de formação civil, e quando iniciou a Segunda Grande Guerra, esses cães foram alocados no Exército. Então, vários cães passaram por esse treinamento dentro, foram trazidos, né, dos centros de treinamento civis que tinham para o esforço de guerra alemão. E a Alemanha saiu muito à frente dos outros países com relação à utilização dos cães no campo de batalha da Segunda Guerra Mundial. Alguns países, como por exemplo a Inglaterra, chegaram a dispensar todo o efetivo canino, porque como a dinâmica da guerra tinha mudado, e não era mais aquela guerra entrincheirada, eles achavam que a utilização dos cães estava obsoleta, né? No meio do conflito, eles mudaram essa posição. Então, a Alemanha também doou alguns cães para o exército japonês, né, para utilização, principalmente nos confrontos ali nas ilhas tropicais do Pacífico. Então, eles serviam para proteção das bases, para dar alerta de inimigo que estivesse escondido nas matas, né? E aí, com o passar a evolução da guerra, essa imagem desse cão se assemelha a um labrador do exército inglês, e aí o exército inglês começou a utilizar o cão nesse momento para detecção de minas. Então aí começa já a chegar na forma como trabalhamos hoje em dia, né, do emprego do cão para uma função mais específica, né, utilizando o seu faro ao favor das forças de segurança. Ainda nessa época, as técnicas utilizadas eram muito precárias. O que se ensinava o cão a localizar era terrenos revolvidos, né, terrenos mexidos. Eles não faziam associação da forma como fazemos hoje em dia ao odor específico do explosivo, mas sim essa mexida na terra para poder enterrar as minas, né? Mas eles conseguiam já ter um bom desempenho. Mais de cerca de 56% das minas terrestres eles conseguiam localizar com a utilização de cães, né? Ainda um número baixo, né, comparado aos padrões de hoje em dia, mas já um grande avanço para a época. Também no exército inglês, a utilização de cães com as equipes de paraquedistas. Então eles iam com cães de guarda, de ataque, pulavam junto com as tropas de infiltração, que saltavam, né, de paraquedas atrás das linhas inimigas. Então, um serviço bem, bem perigoso, mesmo para militares, né? E os cães participaram desse momento aí da história na Segunda Guerra Mundial também, avançando e saltando de paraquedas durante a Segunda Guerra Mundial. Agora um fato histórico não muito legal, né, de se mencionar, né, que era a utilização dos cães como armas antitanques. Então, o exército russo treinava os cães para procurar e ir para debaixo de tanques inimigos. Eles faziam isso alimentando os cães somente embaixo dos tanques. Então, faziam meio que
faziam esse condicionamento, né, desse comportamento dos cães. E nas costas do cão, como dá para se ver aqui nessa imagem, e nessa outra, no detalhe aqui, um dispositivo explosivo com essa haste, e quando o cão mergulhava embaixo do tanque, ele detonava o artefato explosivo e inutilizava essa artilharia inimiga. Infelizmente, dá para se imaginar o que acontecia com o cão nesse momento. Então, um pouco sem escrúpulos, mas é um fato histórico, né? A gente está aqui só não para enaltecer, mas para inclusive utilizar isso como lembrança para que a gente evite de fazer certas coisas no futuro novamente, né? Então, um outro ponto assim, dessas guerras que muito cruéis com os cães foi que já no pós-guerra, já na guerra do Vietnã, o esforço de guerra americano lá no Vietnã utilizou o emprego de muitos cães, né? É uma guerra em terreno tropical, tinha a questão dos túneis, né, que os vietnamitas se homiziavam e surgiam emboscando, e os cães, eles junto às tropas, eles conseguiam identificar esses pontos, conseguiam identificar o inimigo se aproximando e dar o alerta, e com isso salvando várias vidas. Porém, quando os Estados Unidos deixou, né, a guerra do Vietnã, ele fez uma situação similar ao que aconteceu agora com a saída do Afeganistão. Os cães que eram utilizados lá no esforço de guerra, sob o pretexto de deixar os cães para as tropas da Coreia do Sul, as tropas amigas, as norte-americanas, mas sim, tem-se relatos de que o real motivo foi para economizar custo de transporte, que o custo ficaria muito elevado para trazer aquela quantidade de cães que tinham lá. Eles foram abandonados lá no território vietnamita, assim como aconteceu agora no Afeganistão. Então, vários monumentos nos Estados Unidos fazendo homenagem a esses cães, né? Mas, na realidade, a atitude deles de forma bem cruel, né? Nesse período. Então, a gente finaliza com isso, essa parte mais histórica, né? E começa a falar das funções dos cães, né? Nas polícias como um todo hoje, os cães ligados a atividades funcionais, né? Então, as principais funções, né? Essa de busca de fugitivos à lei, né? De pessoas que se homiziam, foragidos, né? Busca de pessoas desaparecidas, busca e salvamento de pessoas vivas soterradas, atividades desempenhadas geralmente aqui no Brasil pelos corpos de bombeiro e defesa civil, busca de cadáveres, também ligado a esses mesmos órgãos, controle de distúrbios civis, aí já vem para a minha realidade, para a Polícia Militar, detecção de entorpecentes, detecção de explosivos, né? Guarda e proteção e cães de assistência. Então, essas são as principais funções. As principais raças empregadas, né? Como eu falei lá, eu dei um destaque a mais ali na criação do pastor alemão, que ainda é um dos cães mais utilizados no mundo ainda pelas forças de segurança. Porém, hoje, um destaque especial é para esse camaradinho aqui, o pastor belga de Malinois, que, sem sombra de dúvida, hoje é o cão mais utilizado pelas forças de segurança no mundo inteiro. Então, é um cão também com características muito favoráveis à sua utilização, ao seu emprego nas forças de segurança, né? Um cão ágil, forte, inteligente, com boa resistência e também com boa resiliência, né? E aí temos outras raças que são as mais comuns, né? O pastor holandês, labrador, rottweiler e o cão de São Humberto ou o bloodhound, que a gente vai falar um pouquinho dele também mais à frente. Então, falando do emprego dos cães agora na minha realidade, aqui na Polícia Militar de Brasília, né? Isso em 68, né? O Tenente Ottoni foi o primeiro policial do Distrito Federal a trabalhar com cão, e esse cão era o cão Ringo. À época, esse policial, ele adquiriu esse cão por meios próprios, a instituição Polícia Militar ainda não dispunha de estrutura, nem de treinamento e capacitação para o trabalho com cães, né? Mas esse policial, vendo a necessidade, começou
essa nova forma, esse novo emprego de policiamento, né? Em 76, a gente teve a nossa primeira edição do nosso curso de formação de policiais, que hoje chamamos de sinotécnicos. À época chamava ainda sinofilia, mas nesse período e até hoje esse curso acontece. Inclusive agora, nesse momento, né, agora em 2021, a gente pode falar que está acontecendo a 37ª edição desse curso na Polícia Militar. Está em pleno curso lá, a gente está com os alunos nesse momento aprendendo a como trabalhar com cães dentro da Polícia Militar de Brasília. É claro que de 76 para cá a técnica mudou bastante, né? A gente conseguiu evoluir muito no emprego, em como entender essa ligação com os cães, né? E, enfim, em 2011 foi criado, dentro da Polícia Militar, o Batalhão de Policiamento com Cães. Essa unidade em que eu sirvo até hoje, né, desde sua criação, já estava lá um pouquinho antes. E hoje, dentro da Polícia Militar, é a unidade responsável pelo treinamento e por toda a distribuição do policiamento com cães dentro da área do Distrito Federal. E também atuando em apoio às nossas instituições irmãs aqui no Estado, né, que a gente pode falar recente aí, repercussão a nível nacional, do caso Lázaro, onde a gente esteve presente lá, empregando os cães para tentar localizar, né, esse foragido da justiça. Então, nosso batalhão de policiamento com cães da PMDF. Falando do treinamento dos cães, né? Então, à época lá, na década de 70 e tal, a gente vinha ainda com essas técnicas, com formas de treinamento que se tinha à época. Hoje, né, a política de comando, ela privilegia uma busca por novos conhecimentos, por evolução de maneiras e de formas de treinar, e todos os policiais do batalhão buscam sempre atualizar conhecimento, buscam outras formas de treinar que seja mais justa para o cão, né? A gente entende e reconhece isso há muito tempo, e aí a gente tenta hoje transferir isso na maneira de treinar, principalmente, né? Também como uma melhor resposta à sociedade, né? uma resposta mais efetiva. Então, formas de se treinar em que se possa devolver à sociedade com um prazo mais curto, de uma forma mais efetiva, e que se tenha uma maior eficácia na utilização, né, e no emprego dos cães para proporcionar o que é a nossa missão da Polícia Militar, que é a segurança para a sociedade. Então, começando não tem como a gente falar de treinamento canino sem entender um pouco do mecanismo de funcionamento da memória dos cães, né? Então, a gente, nas últimas pesquisas, vem entendendo que a memória do cão, né, ela tem uma memória de curta duração, né, e uma memória de longa duração. Essa memória de curta duração ligada a um momento, né, e a de longa duração está ligada a essa parte do raciocínio, da forma como o cão cria as suas estratégias de resolução de problemas, né? Então, tudo que vai ser de aprendizado, tudo que o cão vai conseguir utilizar para aprender algo novo, para conseguir desenvolver alguma forma, tanto de relação com a sua família multiespécie, né, entre caninos e humanos, quanto a da sua forma de se portar, né, durante a sua atividade funcional. Então, a gente tem a memória de longa duração, né, uma memória explícita, uma memória declarativa, né, que é o que, né, e está ligada à semântica, fatos, conceitos, e até há pouco tempo atrás, essa memória explícita, né, essa memória semântica, acreditava-se que os cães não dispunham dessa memória. Não é o objetivo desse momento aqui hoje falar disso, mas já tem-se estudos agora no ano de 2020, 2021, que apontam indícios de que os cães possam ter
também o que a gente entende como uma memória semântica. Eles começou-se a comprovar que os cães, esse raciocínio dos cães é um pouco mais do que a gente imaginava um tempo atrás. Não é tão simples, não é tão singelo como a gente acreditava há um tempo atrás, né? Mas falando de treinamento, e aí sim o foco dessa nossa conversa de hoje é essa memória implícita, a não declarativa, é como realizar as coisas, né? Então a gente tem dentro dessa memória as divisões, né? Que é a memória de procedimento, né? Que está ligada às suas habilidades motoras, a memória associativa, né? Que está diretamente ligada à forma e a como se faz os treinamentos hoje dentro dos cães funcionais, e aí não só da polícia, mas qualquer condicionamento, qualquer técnica utilizada inclusive em terapias, está ligada a essa memória associativa, né? Tanto, aí a gente fala de condicionamento clássico e operante, que são as principais formas de desenvolver essa memória associativa. A memória não associativa, né, que está ligado a questão do estímulo único. Então, a gente fala de habituação, de sensibilização, né? E como que é essa relação, né? Então, quando a gente habitua um cão a uma determinada situação, a gente utiliza muito isso também dentro das técnicas empregadas hoje dentro da Polícia Militar, onde a gente proporciona ao cão que ele não sinta as diferenças de ambiente e de situações. Como ele é um cão funcional, ele tem que estar preparado a uma gama muito grande de situações. E aí, através dessa memória implícita, não associativa, a gente habitua ele, e em casos onde ele desenvolva algum tipo de aversividade a qualquer situação, a gente faz o processo de sensibilização, né, que é um caminho oposto. Essa questão também da memória social, né? Então a gente tem que os cães eles aprendem, né, esse modelamento, imitação. Então a forma como eles interagem em matilha e a forma como eles aprendem um com o outro está ligado a esse tipo de memória, né? E a janela de socialização, que geralmente acontece ali nos primeiros dias, né? Ali do 21º dia até aproximadamente o 120º, 20º dia, né? Que alguns autores chamam de janela de socialização, outros chamam de imprint, né? Aí tem um pouco de discussão em cima disso, porque o imprint é um termo que às vezes alguns autores não gostam de utilizar, mas enfim, o importante é que esse período inicial da vida do cão é muito importante, para que ele tenha essas boas primeiras impressões, e que isso vai ajudar a construir o seu caráter e a sua boa resiliência mental. Está tudo ligado a esse período, que está associado, independente do termo utilizado pelos autores, à janela de socialização, né? E aí, continuando falando de memória, vai falar de condicionamento clássico, né, que é um dos eixos do treinamento dos cães de serviço, né? Então, para a gente fazer um condicionamento clássico, a gente tem que parear estímulos, né? Um estímulo incondicionado a um estímulo condicionado. Então, esse pareamento ele tem que acontecer de forma quase simultânea. O lapso temporal entre eles não pode ser grande, senão não acontece esse pareamento, né? E deve acontecer, a gente olhar essa curva dos estímulos, né, de quando acontecem os estímulos. Então, aqui, nesse segundo gráficozinho, mostrando, né, que eles têm que estar próximos, eles têm que estar ligados, né? Não vou ficar exemplificando aqui que condicionamento clássico é uma matéria bem tranquila, né? Bem comum. E o condicionamento operante, né? Onde a gente tem um estímulo, uma resposta, um outcome, né? Então, a gente tem essa questão. E aí, nesse condicionamento operante, está, de fato, a maioria das técnicas de utilização hoje pela Polícia Militar de Brasília. Então, a gente tem a questão dos reforços, tem a questão das punições, né? E, assim, só explicando de forma bem dinâmica, os reforços são estímulos que aumentam a frequência de determinado comportamento. Então, todo comportamento que é reforçado, ele aumenta a sua frequência.
Esse reforço pode ser tanto positivo quanto negativo. E quando a gente fala de positivo e negativo, em se tratando de condicionamento de comportamento, a gente não está falando de se uma coisa é boa ou ruim, né? O positivo ou negativo se tratando de comportamento é positivo, é onde se adiciona um estímulo. Então, o reforço positivo seria a adição de um estímulo gratificante, e o reforço negativo seria a retirada, né? Então, quando eu retiro algum estímulo e essa retirada desse estímulo aumenta a frequência do comportamento, eu tenho um reforço negativo. Então, por exemplo, se tem algum estímulo que causa um incômodo no cão numa determinada situação, e eu retiro esse estímulo, e aí aquele comportamento que eu estou querendo modelar, quando eu retiro o estímulo, ele aumenta de frequência. De forma similar, acontece com as punições. A punição é um estímulo que diminui a frequência de um determinado comportamento. Ela pode ser positiva ou negativa. Então, a punição positiva não é algo agradável. A punição positiva é eu estou adicionando um estímulo aversivo, algo que seja desagradável ao cão, né? Então, em uma punição negativa, eu estou retirando algum estímulo que vai diminuir a frequência de um determinado comportamento. Então, por exemplo, um estímulo negativo, eu retiro do cão o passeio para que ele pare de ficar andando à frente durante o passeio. Então, é um exemplo simplesinho, só para a gente entender essa questão do condicionamento operante, né? Que a gente vai usar isso para frente quando eu for falar para vocês aqui de como treinamos nossos cães para a função policial, como a gente forma um cão policial. Então, os sistemas de memória, né? Também, com a evolução do treinamento, percebemos que quando se atribui uma valência emocional a uma determinada memória, essa memória se torna mais robusta. Ela consegue ser evocada com mais facilidade. E a gente percebe também, a gente consegue entender que memória não pode ser encarada como uma situação monobloco. Ela é uma coisa muito mais ampla. Ela depende não só essa memória, a formação dela dentro do indivíduo, dentro daquele serzinho que a gente está analisando, ela depende do estímulo exterior e também de como ele é recebido dentro daquele indivíduo. Então, de como o organismo daquele indivíduo está funcionando. Então, quando chega o estímulo, a forma como ele chega no organismo, não só pelo estímulo propriamente dito, que é algo exterior ao cão, mas também as emoções, né? Como está o emocional desse cão, como está o sistema fisiológico dele, como está o funcionamento disso. E o tipo de resposta que isso vai desencadear no cão está intimamente ligada. Então, a gente evoluindo isso, né, a aquisição da memória ela passa por um momento de uma retenção temporária. Após essa retenção temporária, ela pode ser eliminada, se ela não for reutilizada, se ela não for evocada para a resolução de outras situações futuras, ou ela pode ser evocada e aí ela passa a fazer parte desse sistema cognitivo e a interagir, né, desencadeando as reações fisiológicas, né, ligado à aquisição de memória, e aí a gente falar dos hormônios, de tudo que está envolvido com isso, e a partir disso, dessa evocação e dessa nova aquisição, a gente vai para a consolidação, onde essa memória ela começa a tomar uma robustez. Mas da mesma forma como no início aqui, se ela não for utilizada, se ela não tiver uma valência emocional atribuída a ela, ela não chega a esse ponto da retenção duradoura, né? Então, o que esses últimos estudos que nós passamos a acompanhar, nos mostram é que se eu faço esse condicionamento e atribuo a ele, além de uma recompensa mais agradável, uma valência emocional mais agradável, onde o cão se sente mais prazer em realizar determinada atividade, essa memória ela se torna mais persistente, ela se torna mais duradoura, né?
E não acontece isso, né, dela enfraquecer, e sim dela evocar novamente, ela passar a ciclar novamente na aquisição de outros estímulos futuros, e o resultado disso é o comportamento. No caso nosso, em falando-se de treinamento funcional policial, o comportamento treinado e condicionado para a função específica do cão. Então, a gente começa essa formação desde filhote, né? E aí, quando a gente fala de formação de filhote, seria qual a idade ideal, né? Não se tem determinado qual é o momento ideal para o início dos treinamentos. Óbvio, a gente tem as preocupações com saúde, né? Que a gente não precisa falar, mas que eu acho que é um ponto passivo sobre vacinas e tudo mais, sobre a saúde do cão é muito importante. É claro que um cão que não estiver saudável, ele não consegue, nesse caso específico nosso, realizar um treinamento, então a saúde é de extrema importância, porém, dentro de um ambiente controlado já é possível se fazer algumas coisas, né? E aí, a gente já começa o trabalho com os cães desde filhote, desde muito pequenininho. Então, a gente leva em consideração o manejo, né? A forma de mexer com esse cão, a forma de interagir, tem que respeitar tanto a fase de desenvolvimento físico quanto cognitivo do cão, né? O tipo de brincadeira, a intensidade das brincadeiras vão variar também. E não só isso, mas também as características psicológicas daquele indivíduo. Tem cães que conseguem interagir de uma forma mais ativa, né? mais robusta, e tem cães que são um pouco mais sensíveis. Normalmente, no meio policial, a gente procura esses indivíduos que possuem as características mais ativas e mais robustas, porque eles têm que suportar uma carga de estresse um pouco maior. É claro que nessa primeira infância a gente não vai submeter o cão a nenhuma carga de estresse que seja muito excessiva, né? A gente, quando falar de estresse, porque o estresse ele faz parte da vida do indivíduo, né? O estresse ele chegando até um certo nível, e aí eu citar um professor da veterinária, meu grande amigo Guilherme, que fala que o estresse tem uma divisão, né? Ele tem um estresse do bem e um estresse do mal, né? Que o estresse do bem seria um eustresse, um nível de desconforto que faz com que o indivíduo melhore plasticidade neural, que melhore, inclusive, a robustez das ligações neurais. Porém, o de estresse, que seria esse estresse do mal, que seria uma carga muito excessiva, ele vai na contramão disso. E aí, em vez de dar essa robustez, de melhorar, ele deflagra, inclusive, processos neuroinflamatórios que vão ser, inclusive, deletérios, que vão prejudicar a memória do cão. Então, a gente tem que conseguir achar esse ponto onde a gente consiga oferecer ao cão situações onde ele tenha que ser submetido a níveis de estresse dentro da sua faixa de desenvolvimento cognitivo, fisiológico, mas também que a gente tem que preservar ele de situações que sejam muito fortes, né? Que possam trazer algum dano à sua formação, né? Então, falando da base de formação de filhotes, né? Então, eu vou pedir para passarem o videozinho 1, né? Que é um videozinho bem curtinho. Um filhote de 2 meses. E ele já demonstra essas características. Por favor, repita. Mais uma vez. Você pode ver, ele está mordendo, ele tenta afastar os outros indivíduos do grupo familiar aqui com agressividade, que é algo natural dos cães, né? E quando ele recebe a negativa do outro cão, ele já se retrai. Mas perceba, um cão com 2 meses já demonstra algumas características, e aí faz parte do processo de seleção artificial e das raças, né? E dentro daquilo que a gente busca. Então a gente tem, né, na base da construção do trabalho com filhotes,
primeiro ponto, a gente observa, né, a genética, né, como são os apadrinhadores, como são as matrizes, né, dos cães. Então, essa influência genética é muito importante. Além da genética, a gente também hoje passou a observar, né, que a gente achava que até um tempo atrás, que só a genética mandava. Então, porém, os últimos estudos aí mostram que a epigenética também influencia diretamente no comportamento. Então, além de ter bons apadrinhadores, esses apadrinhadores também têm que ter boas experiências, para que cargas emocionais ruins não possam influenciar, por exemplo, na descendência deles. E aí, a gente fala nesse processo de seleção, né, da genética, da epigenética, que a gente observa muito hoje em dia, também os processos de estimulação precoce. E quando eu falo precoce, é precoce mesmo, né? Na gestação, na barriga da mãe, existem algumas técnicas de estimulação onde se oferece estímulos para que, e aí o resultado são filhotes ninhadas mais robustas, né? Os filhotes ali nos primeiros dias também, existem algumas técnicas que a gente pode em um outro momento detalhá-las com mais cuidado, que mostram que cães que passam por esse processo de estimulação têm um desenvolvimento cognitivo muito superior a outros cães que não passaram pelo mesmo processo. Então, a gente também faz isso, né? Essa estimulação precoce. Alguns cães, a gente tem que entender que eles podem ser mais tardios que o outro. Quando a gente fala tardios dentro de cães de treinamento, a gente remete a demora para surgimento de determinada característica. Então, por exemplo, eu preciso, num cão de guarda, num cão policial, que ele tenha um certo nível de agressividade. Como o do vídeo que a gente passou agora há pouco, a gente viu um filhote de 2 meses já demonstrando isso. Tem cães que vão abrir essa agressividade, como no termo de treinador aqui, né, no jargão, só um pouco mais tarde, né? E aí isso quer dizer que o cão não tem as características ideais para o serviço? Não. Se isso for muito mais tarde, pode ser que atrapalhe, por exemplo, o serviço policial, onde o nosso tempo urge o tempo inteiro. Tudo que a gente precisa é sempre para ontem. Mas a gente tem que conseguir entender e respeitar essas características, né? Então, esse trabalho todo com filhote está muito ligado ao tipo de comunicação zoosemiótica, né? Eu vou falar dela daqui a pouquinho, um pouco mais detalhado, né? E eu já falei aqui, né, do contrário, que antigamente o pessoal pensava, a agressão também pode ser trabalhada em filhotes. É claro que eu não vou submeter um filhote a um nível de agressão não compatível com o seu tamanho. A gente vai ver daqui a pouquinho alguns cães filhotes já trabalhando em agressão, né? Bem legal de ver os filhotes trabalhando. Então, falando aqui da comunicação zoosemiótica, né, que é o estudo de sinais usados para comunicação inter e intraespecífica, né, não só dentro da espécie, mas entre as espécies, né? Então, a gente falar que esses estímulos dessas comunicações, elas são visuais, auditivos, feromônicos, olfativos, prossêmicas, táteis, térmicos, vibracionais, elétricos, enfim. A comunicação com os cães, ela é muito mais do que só falar com os cães, né? Posturas, então toda a expressão corporal está muito ligada a esse trabalho. E quem mexe, principalmente na formação, lá no filhote, na sua base, na sua construção, tem que estar mais atento a isso. Também, a gente fala de comunicação prossêmica, né? A gente tem esse estudo da década de 60 que mostra essas zonas, né, de espaço, onde a gente tem espaços públicos, né, dentro dessa proximidade ao indivíduo. A gente olha, aqui está uma figurinha de um ser humano, porém, isso se aplica aos cães da mesma forma, e a gente utiliza essa divisão de espaçamento no trabalho de treinamento policial, de forma muito, com um filhote, para respeitar ali, às vezes um filhote um pouco mais sensível, né, para que ele não fique tão desconfortável, mas num cão policial já em formação para o trabalho operacional,
para a formação de guarda. Então, a gente utiliza muito essa comunicação prossêmica, né? Então, a gente tem um espaço público, um pouco mais distante, onde o cão normalmente aceita a presença sem demonstrar nenhum tipo de agressão. E tem esse aspecto social, né? Onde os indivíduos que fazem parte do meio, da família dele, podem participar desse espaço, mas se vier alguma pessoa, algum indivíduo estranho, né? Alguma pessoa, não só a pessoa, mas também como outros animais, pode gerar um ponto de conflito. Essa zona pessoal, né? Já chegando mais perto, e aí, se tiver um cão que seja um cão um pouco mais agressivo, ele já mostra os seus atributos, já começa a espantar e a querer afugentar o seu oponente para que ele não invada essa área. E se for um cão medroso, né, que não é o caso dos cães que selecionamos para o serviço policial, ele já começa a se escolher e buscar alguma estratégia de fuga, né? E essa zona íntima que tem que ser levada com muito cuidado, né? Porque tem cão que não aceita essa proximidade, então você entrar dentro desse círculo de proximidade dele, e geralmente os acidentes, né, os incidentes, principalmente com cães medrosos, acontecem quando os indivíduos adentram dessas zonas e o cão se sente tão desconfortável que ele reage a essa situação. Então, essa comunicação de espaço, né, de avanço, de progressão em direção aos animais, ela tem que ser respeitada. E tem que se observar como que cada indivíduo reage, né? Aqui a gente fala aqui, né, sobre distâncias, mas isso aqui são distâncias referências, né? Isso, não, falando de comportamento, não é uma matemática precisa, é só uma referência. Tem cães que essa zona pública pode ser bem mais ampla, ou essa zona social. Porém, tem cães que isso vai estar muito retraído e qualquer avanço dentro de uma dessas zonas pode gerar um incidente, um ataque. Então, a obediência, né? Quando a gente vai falar de cão policial, são cães treinados, são cães que passam por um processo de formação, passam por um processo de obediência, né? E a obediência, ela é a base de todos os treinamentos policiais. A partir da obediência, né, é que a gente consegue a concentração e o controle dos cães. Ela possibilita não só esse controle, como se a gente estivesse subjugando o cão a fazer isso, mas porque esse controle vem de uma boa comunicação, né? Vem de delimitar, né, de definir, deixar claro para o cão limites, né? Quando a gente fala da relação da família multiespécie, né, todos nós temos limites, né? Então não há que se falar em o cão não ter limites também. E aí essa relação, essa forma de comunicação, ela vem principalmente pela obediência. Essa comunicação não, eu quero falar funcional, tá? Não a que eu mencionei anteriormente. Então, a gente mostrar para vocês um exemplozinho aqui de um treinamento com cães, né? Um filhotinho, esse filhote é o mesmo filhote daquele vídeo anterior, ele tem 2 meses, e ele começando o treinamento de obediência, onde ele começa construindo comportamentos que eu vou precisar que ele execute no futuro, né? Então, a gente começa, é sempre de forma lúdica, pode o vídeo 3 também logo na sequência. Então, perceba, né, que pouco tempo depois de iniciar aquele trabalho, o cão ele já entende o que precisa fazer e como o que leva ele a fazer determinado comportamento é um estímulo gratificante, é algo prazeroso para ele, ele faz isso de forma voluntária e rápida, né? Você vê a alegria dele pelos sinais corporais que ele expressa nisso. O videozinho 4, por favor. Então, percebam a variedade de movimentos de construção
de comportamentos que a gente pode fazer com o cão desde filhote. E isso tornando esse comportamento prazeroso, né? Vamos lá? Então, de volta aqui, né? Então, a gente, saindo da obediência, a gente já vai para uma outra tipo de treinamento muito específico das polícias como um todo, né? Em especial, eu gosto muito dessa parte, porque hoje é dos pontos do treinamento canino onde eu mais estudo, onde eu mais busco especialização, que é a guarda e proteção. Essa guarda e proteção é o cão de guarda, né? O cão que vai proteger as pessoas. Então, a gente utiliza desse impulso de defesa para que o cão possa defender suas conquistas, seu grupo, sua vida, né? A gente utiliza isso a favor do treinamento policial. A gente não submete o cão a uma situação que seja degradatória ou que vá ferir ou lesionar o cão de forma nenhuma. A gente busca torná-lo se a gente fosse fazer uma comparação com o humano, como fosse um lutador, né? Uma pessoa, né, que pratica alguma atividade de luta, se fizer isso da forma correta, ela pratica para se defender ou para defender os outros, né? O cão de guarda e proteção também, né? E a agressão, ela pode ser, ela é considerada normal na espécie canina. Todas as raças, todos os espécimes caninos possuem essa agressão? Sim, em níveis diferentes, alguns que podem ser utilizados para proteger outros indivíduos, a sua família, outros apenas para a própria subsistência, né? Mas a agressão é presente, é um dos impulsos dos cães, né? E aí, as aplicações, né, do treinamento de guarda, e aí falando dessas aplicações dentro da polícia, especificamente da Polícia Militar de Brasília, né? Claro, se aplica a outras polícias também. É aplicado no policiamento preventivo, né, como um instrumento de dissuasão, né, em controle de distúrbios civis, né, onde a própria presença dos cães, na maioria dos casos, é suficiente para que as agressões, as ações hostis cessem. Então, os cães eles têm esse impacto psicológico e a gente utiliza isso a favor da sociedade, né? Não como uma forma de repressão, mas como uma forma de proteger as pessoas de indivíduos que estejam em comportamento hostis, que estejam que se tornem agressores dos outros, né? E a gente utiliza também para a questão de imobilização, né? Então, o cão, quando ataca, o intuito dele não é causar lesão, mas sim fazer com que se cesse uma agressão indevida, né? E aí faz isso como? Pela imobilização. O cão ele morde e segura, para que o indivíduo pare com aquela ação hostil que deflagrou a ação policial, né? Nenhum policial utiliza nenhum tipo de meio para a contenção de outra pessoa se não houver uma ação que deflagra aquela determinada reação do policial. Então aqui a gente vai ver um cão jovem, né? Esse cão ele tem 6 meses nessa imagem, onde a gente mostra para ele um ambiente completamente diferente. Essa proteção não é uma proteção adequada, mas a gente utiliza vários tipos de proteção para o trabalho, né? E para o cão que ele possa ter acesso a diferentes tipos de... Então, você pode ver que ele morde, segura, e ele foi condicionado a isso desde pequeno, né? E ele não faz isso de forma forçada. É um comportamento quase natural dele. A gente só modelou para a atividade policial. Isso é o cão Airo da Cabo Nayara, que trabalha comigo. E aqui a gente vai ver um outro cão. Esse cãozinho, nesse vídeo, ele tinha 6 meses. Esse cãozinho é um pastor alemão. Ele, com 6 meses, ele já tinha detectado droga na rua em operações reais.
né? E nesse treino especificamente é um treino de proteção, né? Um treino de guarda, onde a gente faz o trabalho voltado para a mordida real, para uma situação de confronto, onde ele vai morder o figurante, que sou eu, sem proteção nenhuma. A gente vai... Vamos ver o vídeo aqui para mostrar para vocês um pouquinho da situação. Então o vídeo está editado para ficar mais rapidinho aqui, né, para a apresentação. A gente tem a parte um pouco mais lúdica do treinamento. Ele morde o equipamento, morde o material, tem a relação com o condutor dele. A gente começa a aumentar um pouco da carga de estresse em cima para ver como que ele vai reagir. E finaliza com a mordida sem equipamento. A mordida real. Então, esse treinamento, né, é o que realizamos aqui na Polícia de Brasília. Poucos locais no Brasil realizam um treinamento similar, onde a gente oferece a situação real ao cão já desde o treinamento, sem equipamento, igual foi feito nessa imagem, só enquanto o cão ele não tem uma mordida formada. Esse treino que vocês viram, essa imagem que vocês viram, foi o último treino real do cão, sem proteção, porque nesse dia o canino dele já perfurou meu braço, então a partir dali, se a gente continuasse fazendo esse treino sem proteção, o nível de lesão poderia ser muito grande, então aí a gente acessa essa atividade com os cães filhotes, no momento em que ele entende que ele morde de forma mais contundente. Senão, se a gente continuasse oferecendo o braço, a gente perderia os figurantes tudo, né? Ia ficar todo mundo machucado no hospital. Então, seguindo, né? Vamos para uma outra função nossa, que é a detecção de substância. Nessa atividade, a gente tem o início dela nas polícias do mundo, lá no final da Guerra do Vietnã também, onde os soldados norte-americanos, quando voltaram da guerra para os Estados Unidos, enfim, por uma série de fatores, de problemas, eles começaram a trazer muita droga do Vietnã. E aí a Força Aérea norte-americana começou a treinar cães para localizar drogas dentro da bagagem, dentro dos materiais onde os soldados costumavam esconder esse tipo de substância. E aí esse serviço depois se difundiu pelo mundo. E hoje, como que procede nesse treinamento? Como que a gente realiza, né? Dentro do BP Cães, na PM de Brasília, a gente tem um curso que capacita o policial a treinar os cães para essa detecção de substâncias, que em Brasília é um curso único, onde a gente tem detecção tanto de narcóticos, armas e munições, que é um cão que faz esse tipo de serviço, como de explosivos. Normalmente não juntamos, né, essas especializações. O cão que faz detecção de narcóticos, armas e munições, ele só faz esse tipo de detecção. A gente pode casar com isso outras atribuições, mas a gente não pode associar isso à detecção de explosivo, por uma série de fatores, de protocolos que impediriam uma realização, uma execução de um serviço de qualidade, né? A detecção de explosivo, da mesma forma, como eu já mencionei lá na Inglaterra, na Segunda Guerra Mundial, ele já começou com esse trabalho, e hoje a forma de associação, a forma de condicionar o cão a localizar essas substâncias é bem similar, né? A gente oferece o estímulo, né, que é o odor da substância. À medida que o cão encontra esse odor-alvo, ele é recompensado, tá? Para esse tipo de treinamento específico, né, de tanto detecção de drogas quanto de explosivos, o cão não pode ter contato com a substância. Então, aqui a gente já quebra o primeiro mito que geralmente as pessoas perguntam muito, né? Se o cão de detecção, né, o cão de faro de narcóticos, de entorpecentes, ele é um cão viciado? Não, em hipótese alguma, tá? Ele é um cão extremamente saudável. Não vou entrar em detalhes
falando dos malefícios que as drogas causam aos organismos vivos. Porém, se ele tivesse contato com a droga, ele seria um dependente químico e ele não estaria apto ao serviço. Então, para a associação, a gente faz esse processo, é um condicionamento operante, né, onde ele encontra o odor-alvo, ele é recompensado por essa atitude. Então, toda vez que ele encontra determinado odor, ele é recompensado. Então, vou mostrar para vocês também o videozinho, né, do cãozinho de 2 meses também, iniciando esse treinamento. É o mesmo cãozinho dos vídeos anteriores, o filhotinho, onde ele chega até o potinho, é marcado o comportamento e depois é dada a recompensa. Pode ir para o vídeo 6. Agora, a fonte de odor está dentro do vidro lá da mesma forma, já longe do condutor. E eu quero, o comportamento que eu quero é que ele espere com o focinho dentro do pote. À medida que ele realiza o comportamento, eu marco e recompenso da mesma forma. Então, o treino de detecção de narcóticos, de explosivos, a dinâmica de realizar esses treinos é muito mais ampla do que só esse vídeo que eu mostrei para vocês, né? O que eu mostrei para vocês é uma fração, um pedacinho de como realizamos esse condicionamento, como a gente realiza essa associação, tá? Mas vai muito mais além do que isso, né? A gente tem que ensinar o cão a desenvolver mecanismo de busca, ele tem que aprender a como se portar nos mais diversos ambientes. Isso tudo a gente constrói ao longo do tempo, né? Desde filhote, quando é possível, a gente vai fazendo isso para a gente chegar no padrão de excelência que a gente tem dos cães hoje em dia na polícia. Antigamente, só para vocês terem ideia, um cão de detecção só ia ficar pronto e apto ao serviço por volta de 2 anos. A gente conseguiu encurtar isso com o passar dos anos, né? Fazer com que esse treinamento seja mais curto e que a gente possa estar oferecendo uma resposta mais rápida à sociedade. E tudo isso é fruto de pesquisa, de treino, de aprimoramento, de tudo isso, né? Uma outra especialidade nossa, hoje, em construção aqui na PM de Brasília, tá? É o main training. Aqui hoje na PM de Brasília a gente ainda não tem um curso específico de main training, a gente está em processo de construção de um curso esse. A gente tinha até um tempo atrás uma outra técnica que era utilizada, que era de busca e captura, e hoje essa técnica está sendo implementada, né? É uma técnica utilizada já há alguns anos em outros países, né? E aqui no Brasil, quem faz a divulgação dessa técnica e utiliza ela de forma civil, através de uma entidade criada sem fins lucrativos no estado de São Paulo, é o GBR. Eu vou falar dele daqui a pouco. Mas essa técnica consiste em quê? É uma busca por odor específico, né? Também um mecanismo de ensinamento para o cão, né? Também é através de condicionamento operante, onde uma recompensa quando o cão encontra o odor-alvo, né? Porém, o tipo de odor e a maneira de se criar esse condicionamento é um pouquinho diferente, né? Para essa técnica, normalmente a gente utiliza características mais expressivas de alguns cães, e aí vou falar aqui especificamente de uma raça, que é o Bloodhound, que para esse trabalho específico de rastrear pessoas, para esse trabalho de main training, é o cão que mais se destaca. Tanto por características físicas, né, quantidade de células olfativas, formação de focinho, orelhas, olhos, tudo isso influencia para que ele seja um excelente rastreador, né? E aí o que a gente condiciona o cão a localizar? Como que a gente consegue criar um odor-alvo para esse tipo de trabalho? O odor-alvo é essa partículazinha aqui. Então, isso é um recorte do epiderme, né?
onde a gente sabe, né, que o tempo inteiro várias células estão sendo mortas e a gente vai perdendo ela, né? E a microbiota da superfície da nossa pele, em conjunto com essa célula morta que se desprendeu do corpo, né? Esse conjunto aqui, ó, específico, esse quadradinho aqui de bactérias, de microbiota, célula morta, ele produz um odor, ele produz um vapor, né, muito específico. Esse vapor, ele é mais característico do que digital. Por exemplo, gêmeos idênticos apresentam assinatura olfativa diferente. Por quê? Porque não é só a característica genética, mas também todo o ambiente envolvido, né? Toda a cultura da microbiota da pele desse indivíduo que vai contribuir para a formação desse odor, né? A gente chama de PDC, né? Que é partícula de célula em decomposição. E essa partícula de célula em decomposição gera esse vapor, e esse vapor, esse odor específico, é o que associamos o cão a buscar para identificar determinada pessoa. Então, o nível de acurácia dos cães que fazem esse trabalho costuma ser bem elevado. Então, tudo depende de um treinamento eficaz, né? E aí, a gente vai falar de Mentrelli, não tem como a gente não falar do GBR, né? Que é esse grupo de busca e resgate, onde a presidente é a Ana Beatriz Albernaz, que, de forma voluntária, tanto faz busca de pessoas desaparecidas no Brasil, quanto ministra cursos para as mais diversas polícias e entidades civis, bombeiros como um todo. Eles fazem isso totalmente sem fins lucrativos. Então, a Ana Beatriz Albernaz, todo o reconhecimento pelo trabalho do GBR e ao GBR como um todo, dentro das pessoas, dos instrutores que viajam o país para ministrar os cursos afora, aqui em Brasília especificamente. A gente pode falar do Andrade, que é um policial aposentado que veio dar o curso para a gente aqui em Brasília, e do Ricardo, da New Dog, que também esteve aqui ministrando esse curso. Então, nosso reconhecimento, nossa gratidão a essas pessoas que dedicam a vida ao treinamento de cães, né? E aí, dentro do cenário aqui de Brasília, a gente está preparando isso para poder utilizar esse emprego dessa técnica, que é uma técnica de localização de pessoas, para a gente poder utilizar isso no meio policial, né? A busca policial é um pouco diferente dessa busca de pessoas desaparecidas, né? Normalmente, a polícia vai atrás de pessoas desaparecidas, mas que são foragidos da lei, que normalmente são atiradores ativos, que oferecem risco à sociedade, né? Que é um tipo de serviço que, por exemplo, eles que são um grupo civil, não é adequado que eles façam, né? Senão estariam se expondo a um risco muito grande, né? E quem tem que cumprir essa missão, esse risco, cabe à Polícia Militar. Então, nosso reconhecimento a todos os integrantes do GBR também. Então, essas técnicas que a gente utiliza, essa forma de melhorar o treinamento, vem produzindo resultados, né? Então, a gente pode falar, em 2018, o Batalhão de Cães, em uma operação conjunta com o BMT, fez uma apreensão recorde, né, histórico, de drogas em uma única apreensão, né? 2,5 toneladas. Além de drogas, tinha armas, munições, né? Fuzil, pistolas, né? E bastante droga. Então, isso foi uma grande apreensão, mas de forma rotineira e diária, o Batalhão de Policiamento com Cães está constantemente tirando drogas da rua, né? Então, em operações que acontecem na rodoviária interestadual de Brasília e nas rodovias do DF como um todo, constantemente, várias porções e volume significativo de drogas são retirados da rua pelo trabalho dos policiais do Batalhão de Policiamento com Cães, né? E projetos para um futuro próximo, né? Então, assim,
Mas no comecinho lá eu falei sobre o cão como colaborador, né? E aí a gente vem tentando, quando eu falo a instituição, Polícia Militar, BP Cães, né? Buscar alternativas para melhorar tanto a qualidade de vida dos cães que trabalham, né, lá na Polícia Militar de Brasília, onde a gente tem já alguns projetos em andamento. Por exemplo, até um tempo atrás, todos os cães da polícia ficavam apenas dentro do batalhão, né? De alguns anos para cá, os policiais que se dispuseram a fazer parte de um projeto piloto, os cães começaram a ir para casa junto com o policial, para questão de melhorar vínculo, de não submeter o cão a uma carga de estresse desnecessária, principalmente na primeira infância, onde as relações homem-cão são muito importantes e o nível de estresse deve ser controlado, igual eu falei um pouquinho lá atrás sobre níveis de estresse dentro do treinamento. E aí, lá no batalhão, né, o nosso batalhão fica no setor policial, num complexo onde são 3 unidades operacionais. Tem o BOP, o BP Choque e o BP Cães. E são unidades 24 horas e que estão constantemente em treinamento. Então, detonação de granadas, stand de tiros ativo, detonação de artefato explosivo, isso é uma constante lá. E aí esses barulhos excessivos, muitas vezes, são prejudiciais aos cães. Então, essa iniciativa dos cães irem para casa junto com o policial, com o seu treinador, ameniza esse tipo de estresse, onde o cão não precisa passar por essa carga estressante desnecessária, né? Tem também esse projeto de aposentadoria e memorial canino, né, que foi proposto recente, e aí o nosso agradecimento ao secretário de Economia do GDF por estar auxiliando dentro desse projeto, onde hoje foi aprovado já a questão do memorial, né? Então os cães que tombarem serviço e os cães que forem para a inatividade, né, os cães que se aposentaram, vão ter toda uma cerimônia própria e o reconhecimento pelo trabalho, pelos anos dedicados à sociedade. Então, a gente espera para um futuro que a gente consiga melhorar ainda mais esse reconhecimento ao trabalho dos nossos companheiros caninos, mas é um passinho de cada vez, né? Isso é uma caminhada, e nós estamos trilhando ela já há algum tempo, e esperamos que em breve ela possa produzir mais frutos. Como, por exemplo, um reconhecimento ao Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina, que já conseguiu, por exemplo, que os cães não sejam classificados mais como bens sem moventes, né? Hoje, aqui na Polícia Militar do Distrito Federal ainda é assim, né? Mas a gente espera um dia chegar nesse padrão, porque lá em Santa Catarina, os cães do Corpo de Bombeiro Militar são membros da corporação. Eles não têm tombamento, eles têm matrícula, né? Espero que isso seja uma tendência que se espalhe pelo país. Então, essas ações são realizadas, né, em conjunto, por exemplo, com a regulação, né, e a regulamentação dos profissionais de adestramento, né, a nível nacional. Então, estamos em conversa com a Federação Brasileira de Adestradores de Animais para que seja construída, né, não só a nível de instituição Polícia Militar, mas também junto com a sociedade civil, algo que possa, um conselho que possa regulamentar, né, e padronizar as ações de treinamento de cães, que são muito importantes, não só para a função policial, mas para a sociedade como um todo, né? Um cão que tem treinamento, ele é um cão educado, né? Ele vive muito melhor em sociedade, né? Paralelo a isso também, os processos de certificação, né, canina, de função canina. Então, já teve uma iniciativa do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais em realizar uma comissão nacional para a certificação de funções caninas, para que se padronize a forma com que os cães devem agir dentro das suas funções como policiais. O Corpo de Bombeiros também saiu um pouco na frente nisso, né? A Liga Bom do Corpo de Bombeiros já possui uma certificação a nível nacional, onde se tem critérios claros e pré-estabelecidos para essa regulamentação
da atividade dos cães dentro do Corpo de Bombeiro. E aí, é uma conquista pequena, mas eu quis fazer questão de mencionar ela, porque ela é agora do ano de 2021, que na portaria foi editada agora, né, nesse ano de 2021, pela Polícia Militar, onde ela trata de instrumentos de menor potencial ofensivo. A gente trata os colaboradores semoventes, né? Como eu falei, juridicamente, os cães da Polícia Militar ainda são bens patrimoniais, são bens semoventes, né? E a gente conseguiu esse passinho minúsculo, que é esse termo aqui, do colaborador, né? Não mais uma ferramenta, mas um colaborador. E isso faz muita diferença para a mudança de paradigmas, né? E quem sabe no futuro próximo a gente possa estar tirando essa outra palavra da frente, né? Esse bem semovente, e passa a ficar só com o colaborador mesmo, com um membro de uma família multiespécie pertencente aos quadros da Polícia Militar no âmbito do Distrito Federal. Então, é isso que eu tinha para trazer, né? Então, falar aqui do símbolo do meu batalhão, do qual me orgulho muito, do símbolo do curso de sinotecnia, que é o curso de treinadores caninos, né, onde o policial, além de técnicas policiais, aprende também estuda também comportamento e treinamento canino, é a porta de entrada no nosso batalhão, né? O curso de detecção e o curso de busca e captura, né? Como eu falei, o Mentrelli ainda não é um curso da unidade em si, né? Então, de forma especial, quero agradecer aqui ao comandante do Batalhão de Policiamento com Cães, que me possibilitou estar à frente da equipe de treinamento, né? E a minha equipe como um todo, o comandante, o Major Carlos Reis, e a minha equipe, composta, além de mim, né, pelo Sargento Thales, o Cabo André, o Cabo André Martins, o Cabo Rodrigo Oliveira, o Cabo Alex, o Cabo Nayara e o Cabo de Lima, que inclusive me auxiliaram a produção desse material que eu estou apresentando para vocês aqui hoje, e sem eles eu não conseguiria executar as atividades lá dentro da Polícia Militar. Né? Ainda falando de agradecimento, agradecer em especial a minha família, a minha esposa, meu filho. Se não fosse ele, o meu filho, nem a apresentação aqui, eu não dava conta de mexer nem na câmera aqui do meu computador, então ele que organizou tudo aqui para mim hoje. Então, meu agradecimento especial à minha família também comigo aqui hoje. Tá? Então, esse é um lema nosso do Batalhão de Policiamento com Cães. Essa foto é uma foto já da minha equipe. Então, junto a nós, viva o cão fiel amigo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Primeiramente, eu quero muito te agradecer, Sargento Edson, pela disponibilidade de estar participando aqui da nossa palestra, do nosso evento. E a palestra foi muito boa, temos muitas pessoas assistindo, mandando muitas mensagens de elogiando a palestra. Eu acredito que essa palestra foi muito importante também, né, para elucidar todas as dúvidas que as pessoas têm sobre como trabalhar com cães de serviço e como é essa área, né? Então, agora a gente tem algumas perguntas para você responder. Tem alguns elogios passando na tela também. A primeira pergunta é da Daiane, e ela está perguntando: houve um período na história em específico onde as pessoas passaram a se importar mais com a mortalidade dos cães, visto que eles eram vistos como instrumentos para os mais diversos fins? Olha, assim, essa questão de se importar um pouco mais é bem mais recente, né? Tá ligado à nossa idade moderna agora já, né? A nossa idade contemporânea. Então, pontuar isso na história é um pouco complicado, assim, de falar em qual foi o momento que passou-se a importar um pouco mais. O que eu posso afirmar é da nossa preocupação hoje, né? Dentro dos órgãos, dentro das instituições de segurança, com essa mudança, com essa mudança de conceitos, principalmente, né? Quando a gente fala em mudar conceito, a gente muda doutrina, a gente muda uma série de coisas. Por isso que eu quis citar
né, essa pequena palavrinha que já apareceu dentro de das nossas leis, né, dentro da nossa normativa interna, que é muito importante para a gente que trabalha com cão hoje. Ok. A próxima pergunta é uma pergunta aqui falando do melhor curso de sinotecnia, né, de 2012. Sim, com certeza, colega do batalhão, né? Cada um sempre defende o seu curso, né? Então, o seu curso é sempre o melhor. E o 2012 foi o melhor mesmo, foi o meu. Ok. Aí temos a pergunta aqui da Fernanda. Qual é a parte mais difícil do treinamento? Então, a parte mais difícil é conseguir criar um vínculo, né, de confiança com o cão. Quando se estabelece esse vínculo de forma clara, onde o cão começa a entender o que você quer e a sua comunicação com ele, o resto fica muito mais tranquilo. Isso falando a nível de treinamento. Se a gente for falar de dificuldade prática, né, no treino de guarda, geralmente as pessoas têm um pouco mais de receio, né, porque você coloca um pouco mais a sua integridade física em risco, né? Então, essa questão que eu mostrei nos vídeos lá do cão mordendo, aquilo lá foi real, né? Ele mordeu, cravou os 2 caninos no meu braço. Muita gente não tem coragem disso. Verdade, né? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Temos aqui a próxima pergunta. Outra pergunta da Fernanda. Qual a principal diferença entre o treinamento de cães para a polícia e para os bombeiros? Bem, praticamente no tipo de emprego, né? Os cães da polícia, a missão é muito específica, né? Assim, eu não posso afirmar com segurança sobre a missão do Corpo de Bombeiro, mas dentro daquilo que a gente acompanha, os cães do Corpo de Bombeiro estão mais ligados a essa questão do resgate, né? E a busca de corpos. A gente dá o exemplo aí grande do que aconteceu no desastre de Brumadinho, né? Onde vários bombeiros estiveram envolvidos lá nessa questão. E aí não só das pessoas vivas soterradas, mas também dos corpos, né? Das pessoas as pessoas têm essa dificuldade quando não consegue fechar algum ciclo, né? Então, encontrar muitas vezes os corpos de um ente querido desaparecido é muito importante também. E é missão do bombeiro fazer esse tipo de serviço. Já o da Polícia Militar é preservação da ordem, né? Da ordem, da segurança pública. Então, a gente está envolvido em controlar situações muitas vezes desagradáveis para os outros. A gente tem que, por exemplo, pedir para que saia de determinado lugar, porque controlar determinada manifestação, e isso geralmente não... Para quem está sendo protegido é legal, mas para quem está sendo retirado ali daquela manifestação não costuma ser uma situação muito, muito agradável para estar próxima da polícia, né? Mas, enfim, é nossa missão manter a ordem. Aqui temos outra pergunta da Jaqueline. Como é o estímulo negativo para a agressão excessiva do cachorro? Como você retira esta agressividade? Então, a gente vai falar de comportamento canino, né, de treino, de controle de agressividade, é uma situação muito complexa, né? Não existe uma fórmula mágica para retirar a agressividade. Existem alguns meios de fazer isso. Por exemplo, a gente treinar um comportamento substituto para que seja ensinado isso ao cão, para que ele deixe aquele comportamento agressivo. Mas em muitos casos, só essa parte de comportamental, só a terapia comportamental não é suficiente. Tem alguns cães que o distúrbio de comportamento dele é tão grande que é necessário, inclusive, com interação medicamentosa, né? E aí sim é necessário o médico veterinário estar presente para fazer a utilização de psicofármacos, de algo químico que vai auxiliar também nessa questão dessa terapia, né? E poder modelar esse comportamento e conseguir tornar esse indivíduo agressivo um pouco mais sociável. Isso eu estou falando de cão que tem distúrbio de agressividade, né? O cão de guarda não é um cão que tem distúrbio de agressividade. A agressividade do cão de guarda é necessária, porém é uma agressividade controlada, né? E é extremamente importante dizer isso. Cão de guarda não é só um cão bravo que morde qualquer um a qualquer momento.
Ele é um cão que ele protege, né? Então ele protege a casa dele, ele protege as pessoas ali, os policiais envolvidos nas operações. Ele é um cão protetor. Ele usa agressividade para isso. Ok. Agora temos uma outra pergunta da Carol. Existe uma idade média em que esses animais se aposentam, ou isso vai de acordo com o desempenho e a vitalidade de cada um? Sim, assim, em linhas gerais, entre 7 e 8 anos, normalmente o cão aposenta. Porém, né, se ele, no decorrer do treinamento, ele não apresenta, não responde mais àquela função para a qual ele foi treinado, ou ele tem algum problema de saúde que incapacite a desempenhar a função, também ele é aposentado também ele vai para a inatividade, tá? Mas em média, né, quando o cão está saudável, trabalhando bem, nunca teve nenhum problema, nunca parou de desempenhar sua função, entre 7 e 8 anos, normalmente ele está aposentando. Ok. Próxima pergunta da Fernanda. Como é feita a ligação do cachorro com o policial que irá trabalhar com ele? É no treinamento, né? A gente começa a criar essa relação de confiança no treinamento, onde, principalmente por reforço positivo, a gente começa a criar um vínculo. Então a gente primeiro tem que descobrir o que é agradável para aquele cachorro, né? O que aquele indivíduo, aquele serzinho específico ele gosta, né? Tem cachorro que, por exemplo, como vocês viram no vídeo, aquele Malinois pequenininho de 2 meses, ele come muito bem. Então ele vem atrás de comida e aí fica muito mais fácil de fazer. Tem cachorro que não tem um termo de treinador, né? Ele não tem esse drive, não tem esse food drive, ele não tem esse impulso por alimentação. Ele é um pouco mais tímido para comer. E aí a gente procura um outro estímulo, gratificante sempre, que seja agradável o suficiente para que ele busque essa relação. E aí quando ele busca essa relação, a gente entra com reforço. E aí esse reforço passa a fortalecer esse vínculo, né? E aí você adiciona a isso também carga emocional. Você coloca emoção dentro desse treino para que essa memória e esse vínculo se torne mais robusto. Ok. Próxima pergunta é do Miguel. Gostaria de saber se a PM de Brasília realiza algum curso de formação de adestradores para a população. Não, ainda não. Não. A gente já foi sondado, já, né? Já ouviu algumas conversas a respeito disso, mas até o momento ainda não tem, né? O nosso curso de adestradores, por assim dizer, né, que é o nosso Sinotecnia, que inclusive está realizando hoje, está em pleno curso, nosso 30º curso de Sinotecnia, ele forma os adestradores mais policiais, né, policiais militares, quando às vezes é aberto vaga para outras polícias ou outras instituições, mas a nível institucional, a nível de segurança, né? Então, não para a sociedade civil como um todo. Tá? Tem algumas conversas aí, mas ainda nada definido, nada claro. Não dá para eu afirmar nada. Ok. A próxima pergunta é da Daiane. Como seria essa estimulação precoce durante a gestação? Então, estímulos táteis na barriga da mãe, estímulos sonoros com sons que sejam agradáveis à mãe, e aí estímulos físicos também, né? A gente pratica atividade física com essa gestante para que ela se sinta mais confortável, né? E sempre o treinador, num processo bem similar ao da gestação humana, conversando com aquela cadela prenha, mas botando assim de forma mais simples seria isso, né? Tanto táteis quanto auditivos. Ok. Agora, a próxima pergunta tem um agradecimento aqui da Vitória. Temos a última pergunta aqui. Joyce. A pergunta da Luísa. Como é feito o controle para saber quando o cão ainda possui sua acuidade olfativa capacitada? No caso de cães. Detectores, eu acredito, Detectores. Né? Dentro da Polícia Militar de Brasília hoje, é feito, a gente pode dizer, como uma certificação, como se fosse uma provinha que acontece de tempo em tempo,
onde a gente verifica dentro dos odores, por exemplo, falando dos cães detectores de narcóticos, das drogas em circulação no país, ou dos cães detectores de explosivos, né, dos explosivos em circulação, se ele ainda faz essa detecção. E isso é feito de forma rotineira, tá? Entre 2 e 3 vezes por ano. E se em alguma dessas verificações é percebido que o cão não apresentou um desempenho satisfatório, primeiramente ele é encaminhado, vamos botar assim, para uma escolinha de novo. Ele volta a passar por um processo de treinamento um pouco mais intensivo, né? E se isso for reiterado, e aí é avaliado por treinadores, não só pelo treinador do cão, mas por outros treinadores também, se esse desempenho não estiver de forma satisfatória, aí sim é feito o encaminhamento do cão para ser retirado de atividade para aquela função específica. Meios mais científicos, por assim dizer, né, sem ser essa avaliação envolvendo o critério do treinador fazendo essa verificação, a gente ainda não possui, tá? Na Polícia de São Paulo, eu conversei com um policial lá uma vez, eles estavam traçando estratégia junto com a USP lá, de desenvolvimento de estudos, tentando verificar uma melhor forma de criar algum teste para esse tipo de coisa, mas ainda não tem assim um teste específico clínico, por assim dizer, para a gente possa aplicar. Entendi. E agora, realmente, a última pergunta da Carol. O fato de ele morder uma pessoa da própria equipe no treinamento não pode fazê-lo criar uma ideia negativa sobre vocês? Como se ele tivesse que atacar quando te visse, ao invés de obedecer? Bem, o trabalho de proteção, ele não é simplesmente só o ataque, né? Como eu falei, assim, aprofundar um pouquinho mais sobre proteção, a gente trabalha em cima de 3 pilares: caça, agressão e obediência. E a obediência dita aonde o cão vai atacar, né? Em que momento ele deve atacar. Lembrar que ele não faz esse ataque por raiva. Ele não ataca por ter um sentimento negativo contra o seu oponente. Ele ataca porque ele foi condicionado dentro das nossas técnicas de treinamento a primeiro afugentar o agressor que estiver vindo na frente. Não afugentando, ele ataca e aí imobiliza aquele oponente. Mas ele não faz isso por ódio, né? Que às vezes a gente projeta, quando eu falo de emoção, né, no treinamento, eu não estou fazendo a projeção da minha emoção em cima do cão, não é antropomorfizando a relação homem-cão, né? Da emoção do cão com relação ao treinamento, né? Dele se sentir confortável e daquela memória ser uma memória agradável, né? Então, tanto que eu faço figuração para a grande maioria dos cães da PM de Brasília, né? E circulo diariamente lá dentro do batalhão. Se isso fosse uma verdade, eu não poderia nem andar lá, né? Senão todos os cães estariam me caçando o tempo inteiro. Então, é isso. Entendi. Então, muito obrigada de novo pela palestra, ela foi muito boa, muito enriquecedora. E aos nossos ouvintes, agradecemos a participação e a presença. Até mais, gente. Até mais, muito obrigado pela oportunidade. Até uma próxima. Tchau, tchau.